Já começa. Aí. Bom, gente, boa noite para vocês. Boa aula aí, velho. Obrigadão, viu, Noé? Eu vou tomar mais uns remédios aqui, que hoje eu tô podre. Vamos É lá. nóis, viu? Falou. Bom, gente, olha só. Última aula, o Pro já está aí colocando a tela para vocês verem o arquivo, tá? Só me mandem o ok aí se vocês estão vendo ou não. Só para mim, espelho infinito. Sei lá o que é isso aqui. Vocês estão enxergando a tela do Pro? Ou não? Sim. Sim? Então tá bom. Então, beleza. Então, o Pro vai para os slides que a gente tinha parado, tá? Na aula passada. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas, vamos lá. Todo começo de aula a gente já, né, dá aquela revisada. Enfim, nós falamos sobre os álcoois, né? Terminamos falando, na verdade, né? Enfim, só de acordo com a terminação, tá? Só para lembrar, estávamos lá nos hidrocarbonetos, os álcoois, a terminação é ol, tá? Os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos e alcinos, ligação simples, dupla e tripla, tá? E o álcool, a terminação dele é ol, né? Não sei se vocês lembram, a única diferença, quer ver? Por exemplo, vou abrir aqui outro Word, que eu acho que fica mais fácil para a gente relembrar, né? Pela função, na verdade. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, ele já abriu até aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente lembra por esse arquivo. Olha só. Nós falamos aí a respeito dos hidrocarbonetos, demos um exemplo de alcano, ó. Escrevemos aí o pentano, tá? Só ligação simples. Colocamos aqui. Vimos aqui, ó, os alcenos. Dá uma olhada, ligação dupla, ó, buteno, tá? Então, só para lembrar, né? Esse pente significa que são 5 carbonos. Quem acompanha as aulas aí, eu acho que lembra. 1, 2, 3, 4, 5. Os alcenos, olha só, o buteno são 4. 1, 2, 3, 4, tá? E os alcinos, ligação tripla. Dá uma olhada também, ó, propino. Então, são 3 ligações. 1, 2, 3 carbonos e 3 ligações, que essa aqui é do meio, que a gente conseguiu ainda fazer o desenho bonitinho, tá? Então, é o alcino. Todos eles estão dentro dos hidrocarbonetos. O álcool que a gente começou a falar, e eu já acabei dando até exemplos ali, ó, do aldeído, né, e da cetona, mas eu ainda nem montei a cadeia, na verdade, né, nem estruturei. Mas, enfim, ó, o álcool, a gente consegue ter ali o propanol, por exemplo, né? Se a gente for ver os exemplos aqui, ó, eu dei o exemplo de propino, tá? Mas eu tenho propanol, ou seja, 3 carbonos e o OH. Olha só. Então, quer dizer, a terminação de um álcool, nesse caso aí, ele vai ser o próprio OH. Então, dentro da orgânica, a terminação do álcool é a hidroxila, né? E aí vem aquilo, né? Dentro da inorgânica, na verdade, o OH ele é base, né? Porque a gente tem ácido, base, sal e óxido, né? Na inorgânica, OH é base. Mas para a gente aqui em orgânica, o OH ele vai ser um álcool. Olha só. E aí o Pro já tinha deixado, na verdade, tudo esquematizado, né? Ó. O aldeído, tudo certinho, só que eu não fiz a estrutural, porque, na verdade, a gente não entrou ainda nessa função, né? Nós tínhamos parado realmente no álcool. Falei um pouquinho da cetona, ó, a mesma coisa, escrevi o nome, né? Porque o slide lá passou a nomenclatura. E a ramificação, a gente colocou ó, que o CH3 é um metil, né? Quando ele está na ramificação. O CH2, CH3 é etil, e o CH2, CH2, CH3 é um propil, tá? Aqui eu dei um exemplo, né? Ó, 3-metilhexano, tá? Enfim, no nome, né? Se a gente for montar esse composto, só para relembrar a última aula, o hexano significa que eu tenho 6 carbonos. Então, eu tenho 2, 3, deixa eu deixar já aqui em caixa alta,
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá, são 6. E aí, o que quer dizer esse 3-metil? Significa que eu tenho esse metil aqui, que é o CH3, embaixo do número 3, carbono 3, né? Então, mais ou menos, quer ver? Ó, vamos ver se eu consigo chegar aqui, ó. No terceiro carbono, eu tenho CH3. Olha só, coloco para baixo só para me indicar. Eu só não vou conseguir colocar aqui o tracinho, né, para indicar simples, mas enfim. E o resto a gente completa com hidrogênio, então só para ter uma ideia. Então, quando eu tenho a ramificação, ela é sempre, né, ela é um bracinho ali da minha cadeia principal. O hexano demonstra que eu tenho 6 carbonos, ela é minha cadeia principal, porém, o metil, ele vai ser a minha ramificação, tá? Nós paramos aí. Então, vamos lá. E aí, nos slides, deixa eu voltar aqui de novo, nós estávamos vendo o álcool, que a terminação é ol. Olha só, aqui eu ainda lembro que a gente tinha passado por esse slide, né? Ele deu alguns exemplos, ó. Ele fala do metanol. É MET. MET é um carbono só. Então, eu tenho um carbono ligado à hidroxila, que é o OH. O etanol é ET, são 2 carbonos. Então, eu tenho H3C, CH2OH. Olha lá, são 2, etanol. Né? Aqui eu tenho 1,2 etanodiol. Legal, ó, esse exemplo. Por quê? Diol. O diol significa que tem 2 hidroxilas, né, na minha cadeia. Por isso que é di, tá? E o ol vem do álcool, então é 2 álcool, né? 2 álcoois. E aqui, ó, a mesma coisa, né? Eu tenho triol, ou seja, 3 álcoois. Olha só, 1, 2, 3. Olha só. Então, para a gente fazer, vamos montar, porque aí a gente entende para fazer, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, etanol. Olha só. Coloquei o nome, deixei lá bonitinho. Et. Então, vamos lá. Met e et são 2 carbonos. 1, 2. Aí, para mim indicar que é um álcool, OH. Completa com hidrogênio. Esse carbono, ele está fazendo uma ligação só. Então, ele vai fazer mais 3. Olha lá. Joga ele para baixo aqui para indicar que ele está fazendo as ligações. E foi tudo. Enfim, vou deixar assim. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Consegui, olha lá. H3C. Aqui eu tenho 2. 2 ligações. Completo mais 2. H2. Olha lá. E o primeiro composto, geralmente, ele é invertido mesmo. Por que ele é invertido? Porque é como se a molécula, na verdade, ela estivesse em um espelho, né? Olha, esse eu já não consigo, ele não está indo. A molécula, ela está num espelho. Foi. E nesse espelho, olha só, a primeira sempre é invertido, tá? Para indicar. Mas se eu quiser escrever CH3, CH2 ou H também, de boa, tá? Vai de boa, porque tá tudo certo. E vamos colocar aqui nessa listinha também, um próprio aqui, ó, um exemplo, né, do álcool duplo. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Etanodiol. Etanodiol. Então, vamos lá. O que significa o etanodiol? Etano são 2 carbonos, então eu coloco os 2 carbonos. Só que ele é diol, então no carbono 1 e 2 eu tenho OH. Então eu coloco. Posso inverter a molécula primeiro, HO, tá? Para indicar que é OH. E coloco o outro aqui, ó, OH. E aí eu completo com hidrogênio, porque o carbono ele é tetravalente, na verdade, né? Ele tem que fazer as 4 ligações. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 2. Então, o que eu vou fazer? Coloco mais 2. Esse carbono aqui também, ó, ele está fazendo 2. Coloco mais 2. Olha lá. E aí, completou. Então, vamos reparar, essa molécula aqui com essa molécula aqui, ó. Olha lá. Mesma coisa, tá? Só que ele colocou CH2, CH2, olha lá. Igual a gente, o dele tá juntinho, né? Ele não colocou a ligação aqui, mas não tem problema nenhum. E as 2 hidroxilas. Aí eu olho aqui de novo, ó. 2 hidroxilas. Facinho. Até aí, tudo bem?
Por que é diol? Oi, Pedro. Por que é diol? Por que que ele é diol? Ó, vou de novo. Di significa dois álcools, tá? Então, eu tenho esse OH e tenho esse OH. São dois OHs. O diol pode ser usado também para hidrocarboneto? Não. Ô, Pedro, ele não pode ser hidrocarboneto, por quê? O hidrocarboneto só tem ligação simples. Dá uma olhada. Esse aqui é o pentano. Tá? O pentano, ele tem 5 carbonos direto, só. Porém, o álcool, para mim identificar o álcool, ó, ele tem que ter o OH. Então, se ele já tem OH, ele já entra como álcool, ele não entra como hidrocarboneto. Tá? Para ser hidrocarboneto, eu só tenho que ter carbono e hidrogênio. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho OH, eu tenho oxigênio, né? Então, ele entra como álcool, tá? Então, aqui, ó, tanto o etanol quanto o etanodiol, vou até escrever aqui, ó, é um álcool. Beleza? É que eu tô falando em relação, tipo, tem dois OH, é por isso que é diol. Isso, tem dois. Vou colocar aqui em negrito. Ó. É porque no caso da última, é que no caso que a gente fez na última aula, que era tinha ramificações, daí estava de Isso. metil. Essa é a minha pergunta. Na verdade, na outra aula, a gente trabalhou isso aqui, as ramificações, tá? Que tá aqui, ó, no arquivo aqui. Enfim, quando ela tá fora da cadeia principal. Nesse caso aqui, ô Pedro, você tem que olhar a molécula. Você olhou a molécula, viu que tem alguma coisa diferente, é outra função. E o álcool não tem como ele ser ramificação, né? No caso desse OH. Ele não, ele está fazendo parte da cadeia principal porque ele é uma função diferente, tá? Só entra as ramificações naquele caso que eu expliquei na aula passada, quando, olha só, quando ele é um hidrocarboneto, que é o caso do hexano, e aí eu tenho esses componentes aqui, um deles pelo menos ramificados, né? Ou para baixo, ou para cima. Pode falar. Mas no caso, por exemplo, é que a minha dúvida é mais o seguinte. Hum. Vamos supor que tivesse 3 OH, ou seria etanotriol? Não, então, mas aí eu preciso entender, porque eu tenho 2 carbonos e tenho 2 OHs. Ah, tá, você queria pôr um para cima. Poderia colocar. Aí seria triol. Essa era a minha dúvida, obrigado. Se eu tivesse 4, por exemplo, seria tetraol, né? E assim vai indo, tá? Mas é muito difícil. Geralmente eu tenho tri. Mas no caso aqui do nosso arquivo, dá uma olhada, ele deu um exemplo para nós, ó. Quando ele colocou 3-hidroxila, ó, que não é esse caso, ficou propanotriol. Olha só, tá? Dá até para a gente fazer, ó. Se a gente for fazer, vamos lá. Vamos colocar só para a gente tirar essa dúvida. Propano, são 3. Então, vamos escrever primeiro, né? Propanotriol. Vamos lá. Vamos colocar os 3 carbonos. 1, 2 e 3. Olha lá. Ele é triol, então são 3. Então, você coloca um OH para cá. Vou montar diferente do que está lá embaixo, tá? Um OH aqui. E aí eu vou colocar um OH aqui, ó. No meio. Ele vai ter uma ligação. Então, mais ou menos aqui, eu vou colocar um OH. Aí eu completo, ó. Esse aqui vai faltar 2 ligações, fica H2. Olha lá. Esse aqui já tem uma aqui embaixo e mais 2. Então, ele é só CH. Olha lá. Completei. E esse aqui, ó, tem 2. Ficou mais 2. Olha lá. Esse aqui é o propanotriol, né? Lembrando que aqui vai ter uma ligação simples, né? Mas tem. Olha lá. Vai ficar basicamente isso aqui. Ou seja, existe essa diferença. Então, eu tenho que colocar a diferença. Nesse caso aí, eu tenho 3 carbonos. Aí, para mim, faz mais sentido do que você colocar 3 carbonos aqui no etano, né? Que só tem 2 carbonos. Você, de repente, colocar 3 hidroxilas, né? Que é o OH.
né? Não faz sentido para mim. Mas, enfim, tem um exemplo aqui embaixo já para vocês, sei lá, pegar como exemplo, né? E é o próprio exemplo que ele deu aqui, ó, da glicerina, tá? A mesma coisa que a gente fez lá, ó, foi feito aqui, tá? Bonitinho. Bom, aí continuando, olha só, ele colocou aqui para a gente entender, né, o que é um álcool primário, um álcool secundário e terciário, né? Mas aí a gente tem que analisar as estruturas, não tem como passar por isso, né? Um álcool primário, ele diz que é uma cadeia normal, esse R é de radical. O radical significa que ele pode ter quantos carbonos você quiser, na verdade, né? O infinito aí que você puder colocar, você coloca. Mas, enfim, no nosso caso aqui, ó, ele deu exemplo de um carbono primário, tá? Aqui eu tenho um carbono, lembrando que cada vértice é um carbono, 2, 3. 3 carbonos e tem o OH. Isso, para mim, é um carbono primário. O secundário, ó, ele puxa de um carbono, né? Ele tá na verdade, de um não, né? Você tem 3 carbonos, ele tá no carbono número 2 ali, ó, ligado ao OH, né? Talvez eu estruturando ela fica melhor, quer ver, ó? Aqui ele colocou propanol. Então vamos lá, álcool primário. Vamos colocar aqui para a gente estruturar, para a gente aprender, na verdade. Vamos lá. Álcool. Então já vamos deixar aqui primário. Então ele já primário. Ele já colocou aí o propanol. Propanol. Vamos lá. Então aí vai chegar a hora que eu vou ter que montar. 1, 2, 3 carbonos, porque ele é propano, tá? Ol, não é isso? Então eu coloco já aqui no terceiro carbono o OH e completo tudo com hidrogênio. H3, H2, aqui já tem 2 ligações, mais 2, H2. Olha lá. Fechou. Álcool primário. O álcool secundário, ele já deu exemplo lá também. Secundário. Olha lá. Então eu estou estruturando para a gente aprender. Esse álcool secundário, eu tenho, por exemplo, 3 álcoois, só que o meu OH ele vai estar ligado aonde? No carbono número 2. Então, aqui embaixo, eu tenho um OH. E aí eu completo com hidrogênio. H3, olha lá. Aqui já tenho embaixo os 2 do lado, fica H. Então, jogo ele um pouquinho aqui para a esquerda, para dizer que ele está aqui embaixo. E aqui eu vou ter o H3. Olha lá. Álcool secundário. Tá? E o terciário, vamos voltar lá, ó. O que ele deu aqui? Ah, ele deu um exemplo, ó. 2-metil, 2-propanol, tá? Então, aqui é prop, são 3, tá? Ele colocou aqui bem, né? Enfim, 2-propanol e ainda 2-metil. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho, vou montar a cadeia. Álcool terciário. Vamos lá. Coloco tudo certinho para a gente entender. E aí ele falou, propanol. 1, 2, 3. Aí ele fala o seguinte, no carbono 2 eu tenho um álcool. Então, 2, vou lá de novo, coloco um álcool. E no carbono 2, agora eu vou colocar aqui para cima, eu também tenho metil, CH3. E aí eu completo com hidrogênio. H3, joga ele para os lados, ó, porque ele tem que ficar nesse carbono número 2. Olha lá, tanto em cima quanto embaixo. Tá fazendo 4 ligações, esse do meio, completa com hidrogênio, H3. Olha lá. É um álcool terciário. Então, a diferença. Pela cadeia assim estruturada, deixa eu subir de novo que saiu. Aí. Pela cadeia estruturada, eu acho que ele fica melhor, né? Então, ó, vou tirar o negrito daqui, ó. Ficou. Vamos ver se ele vai sair. Aí, saiu. Propanol, direto e reto, OH. Aí tem esse aqui, ó. Já coloco também, tiro do negrito. E esse aqui também, ó. Mesma coisa. Olha lá. Álcool primário, secundário e terciário. Basicamente é o que está aqui, ó, nessa tela, tá? Só que eu acho que tem pergunta aí, porque eu vi o barulhinho, né? Vamos lá. O Pedro. Vai lá, Pedro. Você levantou a mão. Deixa eu voltar lá de... Professor, então, resumindo, seria
Então, mais ou menos seria tipo, o álcool primário é quando temos um OH, o secundário 2, o terciário 3. Seria isso? Peraí, volta de novo. O álcool primário é quando a gente tem? Um OH. Na verdade, não. É a posição que o OH ele se encontra. Como assim? Ó, dá uma olhada. Você tá vendo o mouse do Pro? Hum, Tá, né? Ó, se você observar esse aqui, a cadeia ela tá em linha reta, e aí eu tenho o OH. Linha reta, OH. Fechou. Cadeia principal, OH tá na cadeia principal. Um álcool secundário, na posição do segundo carbono, olha meu mouse aí, hein? Ó, no segundo carbono, eu tenho uma ramificação de OH. Certo? E no terciário, não sei se você observou, eu tenho 3 carbonos e fora os 3 carbonos, ó, que é esse daqui, ó, a mesma coisa. Eu tenho um metil também, ó. Tá? Então eu tenho 3 cadeias de carbono ramificada. Dá uma olhada. E foi o que eu estruturei aqui no como exemplo, ó, que é esse aqui. Eu tenho o OH no carbono 2, ó, que não difere desse secundário. Porém, ó, na parte de cima eu tenho o CH3, que é o metil. Né? Como eu tenho 3 radicais, eu tenho esse radical, eu tenho esse radical e tenho esse radical, 3 radicais, eu tenho um álcool terciário. Não sei se você conseguiu entender. mas como é que isso ficaria? Como é que é? Volta de novo. Em barrinhas, nas barrinhas, nos Ah, palitinhos. você quer que ponha a ligação? Por Não, nos exemplo. palitinhos. Tem nos slides. Então, ele tem, mas ele tem nos slides, ó, ele tá em fórmula bastão. Mas é a fórmula bastão que eu tô pedindo. Então essa aqui, ó. Dá uma olhada no meu mouse. Essa aqui, ó. No caso, é terciário porque tá ligado em 3 e Tem 3. 3 radicais diferentes. Isso mesmo. O de cima não tá também? Você tem aqui, ó. Presta atenção. CH3, CH3, CH3. São 3 radicais. Só que, se você olhar aqui, ó, segue meu mouse. E esse vértice aqui, ó, ele representa um carbono também. Hum. Ele só não tá à mostra aqui, mas ele é um carbono. Então, mas o secundário também não? O Não, secundário, eu não tenho um CH3 de ramificação. Eu só tenho os 3 carbonos, certo? E o OH no carbono número 2. Ó, você entendeu? Se eu aumentasse, ó, minha fala, presta atenção. Se eu aumentasse mais um CH3 aqui dentro do álcool secundário, estaria de boa. Seria um álcool terciário, tá bom. tá? Mas eu não tenho esse CH3 no álcool secundário. Então, a diferença do álcool secundário para o terciário realmente é um CH3, tá? É assim, né, gente? É difícil mesmo de passar né? Ainda mais a gente está no online, né? Seria legal a gente fazer as estruturas na lousa, montar bonitinho, né? E fazer passo a passo, mas enfim, né? Tem que tentar entender aí de alguma forma, tá? Depois dessa parte aqui do álcool primário, secundário e terciário que a gente montou também lá no Word, para a gente não se perder, a gente tem que tomar cuidado aí, prestar atenção, na verdade, nas propriedades físicas dos álcoois, né? O que eu falo para vocês? Presta atenção. Vamos olhar quanto mais a cadeia ela cresce para ver qual é a temperatura de ebulição dela, né? O que seria a ebulição, né? Você tem ali o estado líquido, e aí o estado líquido está virando o quê? Vapor, né? Gás. Então, assim, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, né? A ebulição da água ela é 100 graus Celsius, né? Aqui a gente tem alguns álcoois, tem vários, ó. Conforme vai aumentando a cadeia, vamos pegar esse primeiro aqui. Olha só, esse primeiro. Ele tem aqui, ó, 32 gramas. Ele está em 64 graus Celsius. Aí, de repente, ó, aumentou mais um carbono. Então, aumentou tudo, ó. Então, conforme vai aumentando a minha cadeia, isso até vamos lá, não é uma dica, né? Mas, enfim, conforme aumento meus números de carbonos, aumenta a minha temperatura de ebulição. Olha só.
Se você olhar aqui, ó, eu tenho 3 carbonos. Olha lá, ó, aumentou também. Então foi para 97. Aqui, ó, aumentou. Foi para 4 carbonos. 118 a temperatura. Dá uma olhada. Quanto mais carbonos, maior a temperatura de ebulição. Olha lá. Aumentou, aumentou. Olha lá, aumentou. Tudo aumentou. Até aqui ele aumentou. Aí aqui, olha só. Aqui são algumas exceções, na verdade, né? Mas se a gente for pensar no caso das exceções, reparem nas duas últimas linhas, tá? Todo mundo, então, olhando nas duas últimas linhas. Aqui, na verdade, não aumentou o número de carbonos, mas aumentou o número de hidróxidos. Ó, eu tenho uma hidroxila aqui e tenho outra hidroxila aqui. Ou seja, quando aumenta o número de hidroxila, também aumenta a minha temperatura. Olha só. Em duas hidroxilas, vamos comparar. Duas. Eu tenho aqui uma temperatura de 197 graus Celsius. Se eu aumentar para 3 hidroxilas, dá uma olhada. 290 graus Celsius. É como se cada hidroxila aí, se a gente for colocar ali ao pé da letra mesmo, sem contar os carbonos, aumentasse ali quase 100 graus Celsius no ponto de ebulição, tá? Aí a gente tem que pensar, né? A água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, quando a gente coloca a água para ferver, ela começa a borbulhar, né? E soltar aquele vapor, ela está passando ali para a fase gasosa. Aqui é a mesma coisa. Então, quanto maior a cadeia de carbonos ou a quantidade de hidroxilas, maior será o meu ponto de ebulição. Isso aqui é legal porque tem algumas questões que caem realmente, tá? E eu preciso só falar de uma coisa, porque eu vou deixar uma atividade hoje. Olha só, mas antes vamos colocar aí, então. Quanto? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Quanto maior... Lembrando que a gente está em álcoois. Quanto maior a cadeia de carbonos ou o número de hidroxilas, maior será a minha temperatura de ebulição. Ponto. Ou seja, mais difícil de se transformar em gás. A tabela diz isso, né? Olha só. Engraçado, né? Se a gente for comparar também a tabela, ó, mudou a massa molar, né? Ó. Dá uma olhada, 62,93, que é menor do que as outras aqui, que aumentou o número de carbonos. Porém, pelo fato de ter aumentado as hidroxilas aqui, ó, nas duas últimas linhas, aumentou a minha temperatura de ebulição. Olha só, tá? Então, só para vocês pegarem essa informação. Pode falar, Pedro. Eu fiquei confuso nessa tabela. Você está se orientando. Tem a parada da massa molecular, mas tem essa parte de graus Celsius, que seria a temperatura. Isso, temperatura de ebulição. Tá, quando passa ali do 97, a água já vira vapor. No caso assim, eu não posso falar que é água, tá? Nesse caso aqui, ó, quando passa do 97, é esse composto aqui, ó. Você já sabe dar o nome, ou seja, aparentemente você pode dar o nome. São 3 carbonos, não é? Uhum. Prop. Tem um OH, então é um álcool. Propanol. Tá. Aí o que você vai pensar, Pedro? Eu tenho propanol, que são 3 carbonos ali. O propanol, ele vira gás quando ele passar dos 97 graus. Ponto. Beleza? Sim? Sim, eu entendi. Só eu achei que o senhor estava se referindo à água, no caso. Não, não. São aí esses compostos aqui, ó, as substâncias. Tá? Tá. Na verdade, todas essas substâncias da primeira até a última linha, elas são álcoois, tá? Então, não é a respeito da água. E por que que nessas últimas aqui diminui? Ah, não, tô olhando a quantidade de mouse, não diminui não. Ele aumenta, né? É que eu tava olhando os mouse.
Sim, sim. Agora, como você relacionou a água, isso é um dado que você tem que ter em mente e você tem que saber, né? A água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, ou seja, quando você vai lá fazer seu cafezinho, colocar a água para ferver, na hora que ela começa a borbulhar e tal, ela está entrando em estado de vapor. Ou seja, essa água alcançou 100 graus Celsius. Beleza? Isso você tem que saber. Tá bom? Vou prosseguir, tá? Qualquer coisa é só você entrar aí na aula. Bom, essa aqui é a parte, né, que provavelmente a gente vai fixar. Tem uma atividade, deixa eu já colocar aqui, lista 1. Vamos lá. Só para vocês verem, olha só. Eu vou deixar já essa atividade, eu vou subir no Drive para vocês fazerem a atividade, aí eu já corrijo na semana que vem, tá? Vamos lá, eu tenho 2 exercícios, tá? Vocês estão vendo aqui, tenho esse. Claro, vocês vão ter que voltar no conteúdo que o Pro, na verdade, comentou lá atrás, tá? Então é assim, primeiro exercício, né? Vocês vão ter que dizer quais são primários, secundários, terciários e quaternários, né? Vou fazer essa letra A aqui com vocês. Primeira coisa, o exercício ele já deu os carbonos enumerados, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou abrir aqui o meu Word, deixa eu ver só qual que é a recuperação. Aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Dicas para a atividade. Então, vamos lá. Número 1, A. Vamos lá. Eu coloquei o seguinte, primeiro, eu tenho que indicar os nomes primários, tracinho. Aí coloca secundários, a mesma coisa, tracinho. Terciários, tracinho. E quaternários. Tracinho. Olha lá. Só que aí é o seguinte, nós vamos ter que voltar lá e enxergar a molécula. Então, vamos lá. Olha só, o carbono número 1, daqui da A, ele está fazendo 3 ligações. Então, ele é terciário. Aí eu vou lá na minha resposta e coloco o número 1, ele é terciário. E coloco uma vírgula. Aí eu olho o próximo. Vamos lá. Carbono 2. Olha lá. Ele está fazendo 2 ligações. Uma com 3 e uma com 1. Então, ele é secundário. Aí eu vou lá na minha resolução e coloco aqui, ó. Carbono 2 é secundário. Aí eu continuo até ver todos os carbonos que o exercício ele me deu. Carbono 3 está fazendo 2 ligações. Uma com 2 e uma com 4. Então, ele é secundário. Volto aqui de novo. Coloco aí, carbono 3. Maravilha. Aí, vou no próximo. Carbono 4, está fazendo 2 ligações, com 1 e com 3. Ele é secundário. Então, aí já coloca aqui e coloca 4 é secundário. Olha lá. E vou completando. Facinho. Vou para o próximo. 5, também está fazendo 2 ligações, com carbono 6 e 1. Então, ele é secundário. Então, já coloca aqui, 5. E aí, você olha o 6. O 6, pelo que eu vi ali, ó, ele está sozinho. Ele está fazendo uma ligação só com o 5. Então, ele vai ser primário. E aí, vocês vão colocar aqui, ó. O carbono 6 é primário. Pronto. Respondi a letra A. Tá? Então, só para relembrar, na verdade. Isso aqui foi uma das primeiras aulas que o Pro comentou com vocês. Aí, aqui, vai ser olhando as cadeias. Né? Você vai ter que olhar. Por exemplo, a letra A, ela é acíclica ou ela é cíclica? Né? Bom, aí vocês vão ter que analisar. Ela representa um ciclo aqui, mas aqui ela não é, né? Enfim, ela tinha um nome, né? Será que não é uma cadeia mista, por exemplo? Ela é uma cadeia normal reta ou ela tem ramificação? Aí vocês vão pensar. Tem alguma ramificação nessa cadeia? Ou ela é normal? Ela é homogênea ou heterogênea? Né? Ou seja, ela tem a presença do heteroátomo ou não? Tem algum átomo nela aqui, ó, nessa A, que difere do carbono e do hidrogênio? Aí vocês vão colocar.
Então, tem que ser 5 características para cada cadeia, tá? Vamos olhar essa aqui. Ó, aromática ou alicíclica, que é a não aromática. Tem um anel benzeno aqui nessa cadeia? Se tem, ela vai ser aromática. Se não tem, ela vai ser o quê? Alicíclica. Ó. E entre os carbonos aqui, só tem ligação simples ou dupla? Né? Ou tripla? Se tiver ligação simples somente, é saturada. Se tiver ligação dupla ou tripla, ela vai ser o quê? Insaturada. Tá? Então, para cada cadeia que eu tenho aqui, ó, eu vou ter que dar as características dela. Tá? 5 características. São 2 exercícios, tá? Mas são exercícios, na verdade, que a gente tem que treinar lá, né, para base de orgânica, né, para a gente relembrar. Olha só. Então, a primeira, classificação de carbonos, e a segunda, classificação de cadeias, tá? Ó, tranquilo, não são muitos. Bom, aí eu pergunto para vocês, né, alguma dúvida até aí? Vamos lá, Pedro. Você consegue botar no Word? Pra eu Consigo. tentar Na entender melhor? atividade? Ah, diga. Não, no primeiro exercício. No primeiro. Na Aqui. resolução. Ah. Na resolução. Ah, na resolução. Aqui. Ah, Ah, tá. Entendi. Então, eu vou ter que fazer primário, secundário e terciário para cada um, né? e esse quaternário também, Tá bom. tá? Para cada um. E aí você vai jogando. Você olha, o carbono primário, joga no primário. Ah, o carbono é secundário, joga no secundário, tá? O primário faz uma ligação com um carbono. O secundário faz 2 ligações, né? Com 2 carbonos. Terciário com 3 carbonos e quaternário com 4 carbonos. Beleza? Quando eu falo classificação de carbono, eu só estou querendo saber a ligação carbono-carbono, só, tá? Para mim não interessa se tem hidrogênio, se não tem, é lá no básico mesmo, tá? Só para a gente relembrar. Lembrando que para o pessoal que está na aula aí, isso aí já foi tudo aula dada, tá? Então isso aqui foi uma das primeiras aulas lá de trás, quando começou o cursinho, tá? A gente só está revendo para a gente manter na nossa memória, porque a base de orgânica ela não pode ser esquecida, tá? Nem guardar uma chavinha lá, guardar na gaveta e trancar, não. A gente tem que sempre lembrar, porque a gente vai usar nos exercícios posteriormente. Mesmo a gente estando, né, em funções, tá? Lembrando, eu tenho preparado aqui no meu PC, acho que eu preparei, 5 atividades, tá? Para a gente já ir fazendo revisão do que a gente já viu e entrando já nas funções, tá? Ó, pode ver que eu nomeei o arquivo como lista 1, tá? Se eu não me engano, a lista 5 dela tem, acho que 100 compostos para a gente montar estruturas, tá? Mas nesse caso, como a gente tem muitas estruturas, o que o Pro vai fazer com vocês? Eu vou disponibilizar a lista, mas eu não vou corrigir elas com vocês na aula, porque não tem nem cabimento. E outra, vocês vão ter que estruturar à mão. Então, vai ficar uma atividade como se fosse um treinamento aí para vocês, né? Mas, enfim, a gente ainda está nas primeiras funções, né? Porque a gente só aprendeu hidrocarbonetos e álcoois. A gente não aprendeu as outras. Eu comentei sobre os aldeídos, eu comentei sobre a acetona, mas a gente não viu ainda. E a gente só não tem os hidrocarbonetos, a gente tem os compostos oxigenados e ainda tem os compostos nitrogenados, ou seja, tem muita função para a gente ver. Então, até chegar na lista 5, demora um tempo, né? Então, provavelmente, a gente vai vendo aí até chegar, né? Enfim, acho que é isso, tá? Essa atividade eu vou subir lá no Drive, tá? E aí a gente termina a aula aqui, nesse slide, tá? Slide 5 ainda, tá? Ó, lembrando que esse slide tem 21 slides só de álcoois, tá? O último aqui, ó, ele ainda continua falando, deixa eu ver. Éster, olha lá, aleto, tá? Ele fala de éter, então aqui ele vai falar dos oxigenados. O Pro já tem pronto, só para vocês terem uma ideia, ó. O 3, deixa eu ver se é esse aqui. Olha só, vamos abrir o 3 só para a gente ver quais serão os próximos capítulos, né, ó. Os ácidos carbonílicos, né, que na verdade vai ser o finalzinho ainda, né,
dos compostos oxigenados, cetona, olha lá, que a gente falou lá no comecinho, só comentou, ácido carboxílico, olha lá, finalzinho, então eu nem terminei, ó, não terminei nada ainda, ó. E aí, ó, pode ver, ó, esses anidridos, vamos ver depois, o éster eu acho que eu coloquei aí em algum slide, enfim. Amida, só depois, nitrila, depois, olha lá, que a gente nem viu aqui nesses 3 slides. O que mais? Aqui já vimos. Tioálcool também vamos ver só depois, mesmo ele sendo um tiol. E amina também, ó, só depois. Ou seja, tem chão ainda pela frente, tá? Então a gente está aprendendo, só para a gente ter uma ideia, né? A gente está aprendendo de fato a base, tá, gente? É a base da base mesmo, tá? Ou seja, a gente está aprendendo ali a estruturar o comecinho bonitinho para a gente ter base, talvez para se aprofundar. Não sei se vai dar tempo, né? Porque a gente está em agosto, porque a orgânica, lá na primeira aula eu já tinha falado para vocês, né? Ela é uma matéria dentro da química, né? Então você tem a química geral, tem a química inorgânica, né? Enfim, tem outras químicas aí, mas enfim. No final você tem a orgânica e ela é muito complexa, né? Ela é grande, vamos pensar assim, né? Ou seja, pelo menos a base aí eu acho que está indo, né? Acho que vocês vão entender. E aí vamos ver se a gente vai conseguir se aprofundar nessa base, tá? Mas aí só mais para frente, a gente ainda não tem essa capacidade por enquanto, tá? Sei também que fica difícil de ver pelo online aí, mas enfim, tá? É essa parte. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, né? Porque geralmente vocês não comentam muita coisa, tirando o Pedro. Vamos lá, o pessoal aí. Nenhuma dúvida? Pedro, nada? Nesse finalzinho? Não. Não? Então é isso, né, gente? Vou terminar por aqui, tá? São 9h40, o Pro entrou lá 8h50, né? Deu uma atrasadinha, 8h55, mas tá tudo certo, tá dentro da hora. Tá bom? Um abraço para vocês, tá? Boa noite. A gente se vê na próxima terça-feira. Tchau, gente. Até. Tchau, professor.